Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre os cladogramas de área e conhecer o primeiro método analítico proposto para a construção de cladogramas gerais de áreas. Como nós vimos na primeira parte da aula, o primeiro passo de qualquer estudo em biogeografia cladística é a obtenção dos cladogramas de áreas a partir dos cladogramas de táxons. Conhecendo a distribuição geográfica de um grupo, é possível determinar as áreas de endemismo de cada táxon. E reconstruindo as relações filogenéticas dos membros desse grupo, nós chegamos então a uma relação entre as áreas. Na prática, o procedimento para a obtenção desses cladogramas de áreas é bem simples. Os nomes dos táxons são simplesmente substituídos pelas suas respectivas áreas de endemismo, que são então os terminais desses cladogramas. E a partir da conciliação dos cladogramas de áreas desses diferentes grupos, nós podemos chegar no que nós chamamos de cladograma geral de áreas, que seria uma reconstrução da história das áreas considerando toda a biota, ou diferentes componentes da biota. Porém, quando nós estudamos casos reais, nós podemos nos deparar com algumas complicações. Essas complicações derivam normalmente de três situações. Primeiro, nós podemos ter áreas ausentes para alguns grupos. Esse grupo, por exemplo, diferente do caso anterior, não possui representantes na África. Então, quando compararmos os cladogramas dos diferentes táxons, essa área estará ausente com relação a esse grupo. Outra possível complicação são os táxons com distribuições redundantes. Em algumas áreas, a gente pode observar a co-ocorrência de dois ou mais táxons. E assim, essa área vai aparecer repetidamente no cladograma como ramos independentes, aqui como o caso da África. E nós podemos ter também táxons que são amplamente distribuídos, ou como nós costumamos chamar, amplilocados, que são táxons que ocorrem em mais de uma área de endemismo. E nesse caso, duas ou mais áreas podem ter que ser mescladas ou colapsadas no mesmo ramo no cladograma de áreas. Esses cenários são considerados problemáticos porque são fontes de ambiguidade e eles podem trazer menos resolução para a análise. Ou seja, a reconstituição da história biogeográfica das áreas estudadas vai ficar menos clara ou menos óbvia, e assim fica mais difícil determinar os eventos por trás da diversificação dessas biotas, sendo necessário então aplicar algum método específico para tentar contornar esses problemas. E diferentes métodos já foram propostos para a obtenção desses cladogramas gerais de áreas. Nós vamos ver os aspectos de três deles, alguns dos principais aspectos, começando pelo cladograma reduzido de áreas. O protocolo de redução de cladogramas de áreas foi o primeiro método analítico proposto para se lidar com os padrões comuns na biogeografia cladística. Essa metodologia segue as seguintes etapas. Primeiro, nós vamos selecionar e mapear distribuições de vários grupos. Então, aqui nós temos o grupo 1, que tem táxons distribuídos em diversas áreas. Como a gente pode ver aqui. O grupo 2 também possui várias linhagens distribuídas em regiões mais ou menos coincidentes. E o grupo 3, com os táxons de N e AT, com distribuições também mapeadas. O segundo passo é sobrepor os mapas de distribuição e verificar se existem áreas de congruência, o que indicaria um possível padrão vicariante. Ou seja, a congruência espacial sugere que os grupos podem ter passado pelos mesmos eventos históricos. Aqui, por exemplo, nós vemos que os três grupos estão distribuídos praticamente nas mesmas áreas. Então, nós prosseguimos com a análise. As próximas etapas consistem em realizar uma análise filogenética para cada um desses grupos e, em seguida, transformar os cladogramas biológicos em cladogramas de áreas, substituindo os táxons pelas suas áreas geográficas respectivas. Nesse momento, nós comparamos os cladogramas. Se eles forem muito diferentes, fica evidente que não se trata de um padrão de fragmentação de toda a biota, e sim de outros eventos que ocorrem independentemente para cada grupo, como, por exemplo, dispersões ou mesmo um cenário mais complexo, com vários processos biogeográficos impactando a diversificação dessas regiões. Mas, nesse caso, nós vemos que existe uma certa congruência, uma certa concordância entre os cladogramas de áreas obtidos por esses três grupos.
O próximo passo, então, é sobrepor os cladogramas e retirar os ramos que forem incongruentes, obtendo-se assim o cladograma reduzido de áreas. Ou seja, qualquer informação ambígua é simplesmente excluída da análise. Por exemplo, comparando os cladogramas construídos para os grupos 1 e 2, a gente consegue observar que, se esses ramos aqui apontados pelas setas forem excluídos da análise do cladograma, nós teríamos topologias idênticas. E assim nós temos uma sobreposição perfeita dos cladogramas 1 e 2, simplesmente removendo aqueles ramos que são incongruentes no cladograma do táxon 2. Agora, comparando esse cladograma combinado de 1 e 2 com o cladograma do grupo 3, a gente também vê que, se alguns ramos desse terceiro cladograma forem removidos, mais uma vez, nós temos uma sobreposição total das topologias, chegando então no cladograma reduzido de áreas referente aos 3 grupos. Resumindo, esse método consiste em simplesmente remover os ramos que gerem incongruências entre todos os cladogramas analisados. Por fim, a gente sempre vai procurar correlacionar a sequência reconstituída das fragmentações com a sequência de eventos indicados pela geologia histórica. Aqui, essa figura, ela não se refere exatamente aos clados analisados, aos cladogramas analisados, as áreas são um pouco diferentes, mas serve para a gente ter uma base de como isso funcionaria. A partir do cladograma reduzido de áreas, que é um cladograma geral para todos os grupos analisados, nós poderíamos então extrapolar os eventos de vicariância que causaram a separação das biotas dessas áreas como um todo. Isso porque esse método, assim como todos os métodos na biogeografia de vicariância, assume que a vicariância é o único evento que replica padrões filogenéticos entre diferentes grupos codistribuídos. E falando mais propriamente desse método, da redução de cladogramas de áreas, ele é bastante criticado e já não é muito utilizado há bastante tempo. Porque ele não permite qualquer explicação sobre as informações ambíguas. Elas são simplesmente eliminadas da análise. Então, o cladograma reduzido representa uma explicação apenas parcial para a história da biota. E por isso, outros métodos foram propostos posteriormente.